Pois bem, vamos iniciar a segunda parte do nosso seminário, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Essa também é uma das imagens que retrata, de Caravaggio, e retrata essa questão dos escândalos que Jesus certamente enfrentava ao seu tempo. Tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Isso está muito atual, não é, meu amigo? Está muito atual. Tá? Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e, por ele, o grupo social no qual se encontra situado. Ou seja, Joana, ela nos mostra que esses distúrbios coletivos sociais, isso tem uma consequência devastadora na nossa vida. Eu tenho certeza que aqui em Paulo Afonso não foi diferente de outras cidades. O comportamento de uma palavra, de ações, como isso mexeu no psicológico da coletividade, das pessoas. Quase sempre o indivíduo mergulhado na sombra de quem tem dificuldade de se libertar, ele busca disfarçar as suas imperfeições, projetando a imagem real de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna não raro, severo para com os demais e muito tolerante para com os seus próprios erros. Então, você é intolerante para com o outro, mas quanto a você mesmo, você é tolerante com as suas ações, com as suas atitudes. E a gente tem observado nesses últimos 4 anos com a intolerância religiosa, a intolerância social, a intolerância política é algo assim, é absurdo. Né? Então, enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre, ai do mundo, por causa dos escândalos em face dos infelizes efeitos que deles decorrem. Então você vai sofrer consequências de suas atitudes, de suas ações. Então imagine a nível nacional ou a nível mundial, como nós estamos acompanhando aí, essas intolerâncias políticas, postura de certos indivíduos, que isso tem trazido sequelas para a sociedade. E isso reverbera também no mundo espiritual. A paciência, a gente falou do escândalo, agora vem a paciência. E como Joana, ela nos apresenta ser paciente. E eu tenho certeza que aqui nesse auditório, todos vocês são pacientes. Todos vocês são pacientes. Mas pela reação emocional de cada um de vocês, me parece que eu me equivoquei. Estava pensando. Eu acho que você se equivocou. Então, essa imagem por si só diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha a imagem aqui, Jesus pacificando as operações dessas duas figuras pintadas por Velázquez. Mas eu estou olhando ali, como é o nome do senhor? Washington. Não sei, mas ele me passou ser uma pessoa paciente. O senhor é paciente? Lembra que eu falei que dentro de nós existe uma infinita subpersonalidade? O Washington me enganou.
Washington também pode ser considerada como a ciência da paz. E por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus que representam toda a paz. A paciência também pode ser considerada como a ciência da paz. É isso que o mundo precisa. A gente precisa ser multiplicadores da paz, ser paciente diante dos grandes desafios que ora estamos enfrentando. Jesus viveu a sua humanidade com singular elevação, suportando fome, dor, abandono e morte, sem impacientar-se, submisso e confiante, ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito das resistências humanas, assim tornando-se um paradigma a ser seguido. Ele era a personificação da paciência diante dos desafios que estamos enfrentando, porque as pessoas hoje vivem com a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas estão vivendo mais em ter e ser, não está tendo paciência, principalmente com a juventude da melhor idade. Eu não chamo as pessoas de velhas, entendeu, Marcelo? Eu não chamo as pessoas de velhas tão pouco publicamente. Não chamo de velha, de idoso, mas a juventude da melhor idade. Você está entendendo, né, Marcelo? E ele olha para mim. Então, é ter paciência com os seus pais, com o seu companheiro, com o seu amigo, sabe? Porque amanhã estaremos lá na senectude também. A gente vai precisar receber isso do outro. Você entendeu o recado, né, Marcelo? Julgamentos. O problema humano é que nós julgamos. Uma das terapêuticas apresentada por Joana, Jesus deu no Chega para Lá, em Simão Pedro, no culto do Evangelho no Lar, conforme está no livro Jesus no Lar, de Neulos. Ele chegou atrasado para o primeiro culto do Evangelho no Lar. Simão Pedro, Jesus já estava lá aguardando ele. E ele chega: mestre, eu me atrasei porque eu encontrei com um parente. E em praça pública eu cobrei dele alguns denários que ele me devia. E eu dei uma bronca nele. Eu coloquei ele no devido lugar. Eu fiz um julgamento dele porque ele me falou um monte de coisa. O senhor não acha que eu fiz certo? Simão Pedro pergunta a Jesus. E qual foi a resposta que Jesus deu? Simão, você acha justo o que você acabou de fazer? De julgar o outro e cobrar do outro em praça pública? Quer ver como a gente julga? Qual é o seu nome? Chega aqui, olha. Adriana, a gente está agora falando sobre julgamento. Eu vou dizer o nome de uma pessoa e você não vai comentar comigo, ok? Adriana, ela vai hospedar em sua residência o nome dessa pessoa que eu vou falar aos ouvidos de Adriana, ok? Patrícia. Essa pessoa que eu falei aos ouvidos de Juliana, Adriana, vai passar uma semana com a Adriana. Então, a pergunta é, Adriana, você vai falar para o público, mas olha para aqui. Qual é o julgamento que você tem dessa pessoa? Não digo o nome da pessoa. Receio. Qual? Fale mais alto.
receio, Por quê? pelas atitudes dele. Mas Jesus está ensinando ali que a gente não deve julgar. Sim, mas é o comportamento que ele apresenta e precisamos ter cautela também. Mas mesmo assim você hospedaria ele em sua residência? Não sei. Não, você pode não. Afinal de contas, Jesus nos ensinou a amar e a perdoar. Sim, mas ele disse que podemos também ser prudentes como a serpente. Uma salva de palmas. Você responde logo aí. E podemos também ser prudentes com as serpentes, né? Com as serpentes. Mas mesmo assim você hospedaria ele em sua residência? Você traria ele para assistir uma doutrinária aqui no Jornal de Residência? Sim, Então você hospedaria ele na sua residência? porque a semente seria lançada. A semente seria lançada, a gente não sabe quando a terra está pronta para receber, às vezes é o momento dele, a semente é lançada e no tempo certo ela vai germinar. Você sabe de quem estamos falando? Mas sim, mas você hospedaria? Não. Mas seria prudente. Seria prudente, mas pelo que eu me conheço, eu tentaria. Vamos olhar para lá. Ela hospedaria. Com certeza. Por que você hospedaria? Pela história de vida, comportamentos, fala que ela trouxe ao mundo. Sim, mas os dois são filhos de Deus, espíritos em evolução. Mas eles trazem um nível de evolução diferente. Cada um traz o seu comportamento de acordo com o grau de evolução que tem. Ela faz palestra aqui? E eu falo sobre a paciência. Ela fala da paciência. Diga quem são as duas pessoas. Primeiro foi Bin Laden e a outra Madre Teresa. Eu acho que o microfone Tá? Tá desligado. Eu quero ver se aperta aí. A primeira pessoa foi Bin Laden e a segunda Madre Teresa. Uma salva de palmas para você. Vermelho não, cacau, pimentãozinho. Gente, volte de novo. Tem que pegar, vai. Está sendo gravado. Ele assassinou inúmeros cristãos, mandou apedrejar Estevão, irmão de Abigail. Irmão, Estevão era irmão, não, perdão, de Estevão. Não, Estevão é Não, irmão Estevão. de Abigail. De Abigail. E ele é noivo de Abigail. Ele mandou apedrejar, ele assassinou inúmeros cristãos, ele aprontou, ele era arrogante, prepotente. Depois que ele caiu na estrada de Damasco, o Cristo apareceu para ele. Ele foi para a casa do pai, pedindo clemência, o pai bateu a porta na cara dele. Ele voltou de cabeça baixa, ele foi expulso do sinédrio e depois chegou com a cara lavada lá na casa do caminho e disse: vocês podem me receber? O que foi que João fez? Os discípulos fizeram, alguns ficaram, mas no fundo eles decidiram. E agora? São os exemplos para que possamos refletir. Mas nós também temos nossas dificuldades. E a partir desses exemplos, dessa
desse estudo, dessas reflexões sobre o Evangelho, a gente vai transformando nossos comportamentos. Jesus viu também em Paulo todo o potencial que ele tinha, né, para trabalhar para essa divulgação do Evangelho, mas tem o mérito dele, né, porque a força de vontade dele e o seu amor ao Cristo foi que fez toda a Mas Alarico primeiro, o general visitou, ele era assassino, ele matava, ele destruiu Jerusalém, ele trucidava as pessoas. Depois, Alarico primeiro, ele teve várias encarnações na Europa. Depois ele vai reencarnar no Brasil como Jesus Gonçalves e toma o nome de Deus. Nós aqui não estamos nesse processo de evolução, de transformação, e as experiências que a gente tem, elas são um convite ao aprendizado para essa transformação. Muito bem, gostei. Bem, Adriana. Na época de Alarico, a gente Era uma salvação. Alarico, ele era um visigodo, assassino, trucidava, mas ele, nos últimos milênios, a última encarnação de Alarico foi como Jesus Gonçalves, o leproso revivido, e se tornou divulgador do Espiritismo. Nessa época, em uma das lâminas anteriores, né, que nós renascemos em vários momentos. Exatamente. Ok? Então vamos lá. Muito bom, viu, minha amiga? Hipócritas. Tirar primeiro a trave do vosso olho e depois então veja como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Aqui a gente vê aquela célebre imagem do julgamento de Jesus. Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sua sombra que nele jaz, desforçando-se no conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido como se encontra a sua pureza escravizadora em tentativa de libertar-se. A gente projeta no outro o que você é. Se você julga na mesma intensidade, ou melhor, o julgamento que você tem do outro é o tamanho multiplicado do julgamento que você tem de si mesmo. A delicada questão do julgamento é um dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato quase sempre perverso de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e divinidade. Então, esse é um dos problemas-chave da humanidade. Mas aí vem essa imagem do Caravaggio, que é uma das imagens que eu gosto muito de falar da vida de Maria Madalena. Maria Madalena é uma questão de julgamento, mas Jesus não julgou Madalena em momento algum. E vejamos bem: libertação pelo amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem julgar ninguém. Madalena, ao chegar na residência de Simão Pedro, conversou com Jesus. Em momento ele não julgou Madalena. Rabi, eu preciso ser amada. O amor que Jesus deu a Madalena, nenhum outro homem deu, que era um amor incondicional, um amor holístico, um amor espiritual. E nós vivemos de carência de amor, de carência de afetividade, de amorosidade. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Alcançar esse clímax do processo da evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Então, quando você ama de forma condicional, você potencializa
o seu ser interior. Você eleva e o Exatamente. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou que não é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. Ter compaixão para com o outro. Meu filho Gabriel, diante da prisão de Bolsonaro, essa situação toda que a gente vê no Brasil, e quando o Bolsonaro foi preso, Gabriel me disse algo. Ele disse assim, a gente comentando sobre essa situação política do Brasil, de Trump, enfim. Aí Gabriel disse, meu pai, com tudo que ele fez, Bolsonaro é digno de compaixão. Trump é digno de compaixão. O sonho é do sonhador, não é isso? E os sonhos, ele tem significados simbólicos. Não sei porquê, eu sonhei com Trump. Eu sonhei que estava dormindo na residência, na Casa Branca, no fundo da Casa Branca. Eu encontrei com Trump e com sua esposa. Agora, o que eu estava fazendo lá, eu não sei. Eu sonhei que eu estava lá com Trump. Isso já foi antes dele ser presidente. Eu disse, o que esse sonho está querendo me dizer? Ele ia ser presidente. Então, você percebeu que Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou esse amor. Então, quando ele disse, meu pai, ele é digno de compaixão. As pessoas, como disse Machado de Assis e Vitor Hugo, a indiferença é uma doença emocional. São pessoas enfermiças emocionalmente, não amadas, e que prejudicam a sociedade, a coletividade, uma humanidade. E eles, todos nós, vamos ter que prestar contas. A questão do egoísmo, tratai todos os homens como quereres que eles não se tratassem. Como é que você está sendo tratado? Jesus, aqui tem 3 galinhas. Essa história da galinha eu não consigo entender. O galo. Eu chamei galinha, né? Galo. E tinha um galo que falou e que chamou a atenção, que você vai me negar 3 vezes. Até hoje eu tenho dúvida se tinha esse galo nessa cena. Não é? Ele vira as caras, né? Então assim, trate o outro da forma como você quer ser tratado. O problema é que o egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. É esse egoísmo que vai deixar sequelas nas nossas estruturas emocionais, que por sua vez fica plasmado. Que fica plasmado no nosso perispírito, na nossa consciência. De temperamento introspectivo, jamais se apresentou conturbado ou receoso, depressivo ou tímido. A sua introspecção podia ser compreendida em razão da sua realidade de ser existente, vivendo o mundo físico, objetivo imediato, e o mundo espiritual, extrafísico, transcendental, nunca se permitiu deter em uma esfera vibratória sem participação nativa a outra. Ele era um ser totalmente consciente. Essa é a proposta de Joana. O Evangelho de Jesus nos convida a esse despertar de consciência. Ele inaugurou um novo modo de viver, uma nova psicologia de comportamento, uma diferente experiência de compreensão da vida. E qual é a compreensão da vida que nós estamos tendo com todo esse conhecimento que estamos adquirindo?
jamais se apegou a qualquer coisa, valores terrestres, projeção social, política, que são peculiaridades da natureza humana em determinado estágio da evolução e que constituem infantilidade moral e espiritual nossa. Olha, nós ainda somos muito infantis. Você sabe como é que os arcturianos nos veem? Os outros seres mais evoluídos, eu não vou falar dos gregos, mas eu vou falar dos nórdicos, outros seres interestelares, nos veem como crianças no jardim de infância. Os outros mundos que são habitados nos identifica pela digital planetária nossa. E qual é a nossa digital? A gente não tem uma digital, que é a nossa identidade. O planeta Terra tem a sua digital. Os espíritos que habitam outros mundos identificam o nosso planeta Terra pela nossa digital energética, pela energia que plasma o nosso planeta Terra, onde fica registrado as nossas formas, pensamentos, fica Quem foi que eu estava falando sobre a memória e o tempo? Foi com você, né? O livro de Hermínio Corrêa de Miranda, A Memória e o Tempo, ele vai falar sobre essas memórias digitais. E é o pior possível. Então, o ódio sempre foi cheio de misericórdia. Como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Como é que eu prego o Evangelho de Jesus e eu fico incentivando ao ódio? Isso é um paradoxo, é um contrassenso. Até hoje eu tenho dúvidas do tal do conselho de ética. Sócrates e Platão devem estar lá no mundo espiritual, sabe, infartando quando se fala de conselho de ética. Que de ética a gente não vê nada nesse congresso. A realidade é essa. O ódio permanece no mundo na condição de loucura que o tempo amorosamente irá desfazendo, fertilizando as pântulas da misericórdia, que é o germinar desse amor no solo dos sentimentos. Um dia, quando o mundo se tornar 100% regenerado, não existirá mais ódio. Jornada nas Estrelas. Há um capítulo, a Enterprise sai do século 27, sai do século 27 e viaja para o passado, para o século 19. Chegando no século 19, o capitão Picard, eles descem a uma cidade no faroeste dos Estados Unidos e lá eles teletransportam um cidadão do Texas do século XIX que vai para a Enterprise. Ele usando aquela roupa do século XIX. E dentro da Enterprise, ele caminhando pela dentro da nave, ele vê um ser diferente. E ele começa a julgar e dizer: olha, como é que vocês convivem com as diferenças que eram seres de outros mundos vivendo ali dentro da Enterprise? E aqui, esse de pele azul, eles são submissos a vocês? Vocês dominaram eles? A resposta de uma das tripulantes da Enterprise do século 27, ou seja, 700 anos no futuro, diz: olha, não existe mais guerra na Terra, não existe mais desigualdade social, não existe mais fome, não existe mais fome, não existe mais preconceito social. Então quer dizer que não existe mais isso? Não, isso ficou no passado.
Vou assistir de novo o Jornada das Estrelas. Carlos Orlando Vilar. Desenvolvimento sustentável, o papel dos espíritas na agenda de 2030. Essa agenda foi 2015, 2030, 20 anos. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo agora no estudo que vamos iniciar no dia 27 de outubro, Vila Raga fala exatamente os 17 pontos, não vou falar aqui, que ele diz: objetivos de desenvolvimento sustentável para um mundo melhor. E ele está trabalhando para que o Espiritismo, os trabalhadores da casa espírita, coloquem em prática os objetivos para o desenvolvimento humano melhor. Então, o ódio tem que desaparecer com o tempo, na medida que o espírito evolui. O ódio funciona como um automatismo violento, labareda voraz que deixa a destruição para que as mãos do amor trabalhem na reconstrução desses escombros. O evangelista João afirma esse valor definindo: Deus é amor. O amor de Deus a que se refere Jesus é um sentimento também de compaixão que socorre. Então, quando Gabriel me disse: meu pai, ele é digno de compaixão. O Osama Bin Laden, ele é digno de compaixão. Então, o que você diria, minha amiga? O que você diria? Uma pessoa que participou da Revolução Francesa, julgava os demais, foi traidor. Ele julgava, ele criava intrigas, e nas suas intrigas muitos amigos dele foram guilhotinados. E no final, ele não chegou a ser guilhotinado, mas ele fugiu e foi morrer aos 80 e poucos anos de idade, com a consciência pesada que ele foi traidor. Aí, pela justiça divina, ele reencarna no Brasil e se torna espírita. Na Bahia. Você entendeu? A compaixão. Isso não quer dizer que ele não precisa responder pelos atos. Claro que Não está respondendo. Ele está falando da questão. É isso que a gente precisa compreender. E o Vitória falou? Que a compaixão a gente deve sentir, né? Por ele, por qualquer pessoa, porque as falhas são nossas. Todos nós temos. Mas cada um de nós tem que responder pelas faltas. Claro. Não é? Rosângela está dizendo que, com tudo isso, que cada um tem que responder pelas suas faltas. Minha amiga Patrícia. Porque teve essa história que muitas vezes, né, no círculo espírita, muitas vezes assim, coitadinho, bichinho, ele errou, não sei o quê, vamos passar a mãozinha na cabeça dele? Exatamente. E aí o que aconteceu, Patrícia? Olha, você fez o que fez, agora só que nós vamos lhe dar uma oportunidade para você se reconciliar com os seus erros, com os seus equívocos. Mas como? Você não vai reencarnar troncho, estupiado. Você vai nascer no corpo normal. Só que você, ao longo da sua vida, você vai reencontrar aqueles desafetos e os seus afetos. Você vai reencontrar ao longo da sua vida aquelas pessoas que você destruiu, que você desgraçou, e agora você vai falar da nova revelação do Espiritismo para aquelas pessoas que você distorcia as suas ideias revolucionárias. Só de volta? Não, Divaldo, porque é um nome que a gente tem e que a gente sabe o trabalho que ele fez depois para, não é? Fazer essa reconstrução, né? Essa regeneração.
células. Olha, meu filho, irmão, eu não estou suportando essa dor. Eu preciso do seu apoio. Quando a gente está sofrendo, a gente busca um apoio espiritual. Daremos todo o apoio a você, mas você está recebendo o que você plantou. Mas o que eu plantei, o que o irmão plantou, você está colhendo. Mas saiba que estaremos sempre ao seu lado, lhe dando todo o apoio. Mas o que eu posso dizer, meu irmão, jamais saia do trilho. Meu amigo Chico, meu irmão, eu sei que não é fácil. E Chico Xavier me disse: olha, aprenda, meu irmão. Lembra que eu coloquei ali no julgamento? Eu ouvi isso do próprio Chico Xavier. Meu irmão, nunca faça julgamento, porque cada irmão tem o que o coração possui. Eu vi isso de Chico, porque eu fui a Uberaba investigar a mediunidade de um grande médium famoso brasileiro, e eu estava duvidando da mediunidade desse médium, e depois eu acabei ouvindo isso do próprio Chico Xavier. Meu filho, cada um tem o que o coração dá. Plante no coração dos irmãos aquilo que você ontem semeou, espinhos. Eu não vou falar mais nada, porque a Rosângela não vai me convidar mais para o... Jesus rompeu com o missionário e inaugurou um especial compromisso com a vida, o amor de misericórdia. A sombra coletiva de Israel não podia entendê-lo naquela época. Exatamente isso. Lembra que eu falei das sucessivas reencarnações? Você vai reencarnando, a coletividade vai repetindo os mesmos padrões comportamentais. Você reencarna naquela mesma região, errando, se equivocando, até que um dia você vai se libertar, porque a proposta é a libertação. E ele sabia mais, tornava urgente lançar as bases e as balizas do reino de Deus, preparando os dias do futuro. Assim pouco importava o tributo que o homem Jesus teria que pagar para a fundação da era nova entre os demais homens de Israel. Amélia Rodrigues deixa bem claro em toda a sua obra. Todas as obras de Amélia Rodrigues, ela informa que os Israel tem que ser equivocado. E como? Principalmente no livro Quando Voltar a Primavera. Nesse livro, psicografado em 76, Amélia Rodrigues fala sobre isso. Quando voltar a primavera, ó Israel, Israel, até quando aprenderás? São todos escolhidos. Amor filial, honrai a vosso pai, a vossa mãe. Olha que imagem lindíssima, né? Foram, mas não honraram. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que precede a estrutura física e social. Cada família tem a sua parentela corporal que merece, cada filho tem os pais que merecem, e vice-versa. Quando eu disse à minha mãe, no dia das mães desse ano, minha mãe, eu posso lhe pedir algo? Ela diga, meu filho, na próxima reencarnação, eu posso nascer de novo como seu filho? James, você tem certeza do que você está pedindo? Sim. Será que as palmatórias, as porradas que eu te dei não adiantou? Mas é por isso que eu quero nascer de novo como seu filho.
Mas eu me bati muito na infância, porque na década de 70 não tinha psicanálise em Salvador, não tinha a terapia da pedagogia da afetividade, como disse a irmã Sidufo, era a pedagogia da palmatória naquela época. Percebeu? Então cada família tem os seus laços biológicos e espirituais. Nesse sentido, a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o Espírito se deve impor, ampliando a área dos sentimentos nessa relação de afetividade familiar. O declínio das forças físicas e mentais, agora eu vou falar para Maciel. O declínio, Maciel, das forças físicas e mentais através das enfermidades e do envelhecimento que atinge todos quantos têm existência prolongada, é a fase mais significativa para que os filhos demonstrem o seu reconhecimento e amor pelos pais, porquanto no quebrantar das energias, a amargura, a insegurança e a insatisfação transformam-se em verdadeiros calvários para as criaturas humanas. Eu estou falando Maciel porque hoje eu conheci a mãe de Maciel. É algo que eu assim, eu venero as mães. Filho tem que tirar a água no cesto. Filho tem que fazer tudo pelos pais. Porque nós viemos das entranhas da maternidade da mãe. Não justifica as ações que certos filhos têm para os pais. Joana deixa bem claro, Jesus fala: honrai vosso pai e a vossa mãe. Mas ela me abandonou, aquela infeliz me deu para a doação, nunca me deu amor. O meu pai, eu nunca conheci meu pai. E você quer que eu o perdoe? E o que é que Jesus fala? Da compaixão. Luz e caridade. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Vá e siga as pegadas de Jesus sem julgamento. Eu estava na cidade de Santo Antônio de Jesus para Salvador, são 250 quilômetros. Era um domingo à noite, eu ia dormir em Santo Antônio de Jesus, a palestra terminou 9 da noite. Quando eu liguei o celular, era a dona Vanilda, e disse: Gênesis, amanhã de manhã você tem que me levar para o médico. E eu disse a minha mãe, eu estou em Santo Antônio. Ela entendeu que eu estava no bairro de Santo Antônio, além do Carmo, ali no centro histórico de Salvador. Então ela nem deixou eu dizer a ela onde eu estava. Minha mãe estava em Santo Antônio, ela pá, desliga o celular. Aí eu disse: agora Edson, James, agora, rapaz, eu ia dormir aqui mais 250 quilômetros, eu vou viajar sozinho. E fui. Cheguei 1h da manhã em Salvador, cheguei atrasado no outro dia. Quando eu cheguei lá, disse: minha mãe, eu estava em Santo Antônio de Jesus, a senhora nem deixou eu completar que eu não podia vir, eu sentia, mas era que vinha, era sua obrigação. Obrigação ótima, né? Eu vi. Tá bom, dona Vanilda, eu ia dizer o quê? Ela não fizeram até mais para nós. Então, por favor. Quantas noites de sono, quantas coisas deixaram para trás também? Quando eu vejo uma idosa, eu sou muito apaixonado pelas idosas. Só entenderam, né? Porque é uma experiência de vida. A senhora me deixava de castigo, tirava a roupa, me deixava nu, amarrado no pé da mesa,
Que pedagogia de afeto era essa? Me batia, até hoje eu não entendo porque eu apanhava, eu nunca consegui entender por que eu apanhava tanto. Eu só fui entender depois que eu tinha o tal do, déficit de atenção. Naquela época ninguém sabia o que era isso. Então, curar o déficit de atenção na criançada na década de 70 era palmatória. E hoje eu amo minha mãe de forma incondicional, adoro pessoas de idade, gosto de conversar com pessoas de idade. É por isso que eu converso com o Marcel, porque ele é um senhor de idade. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos todas essas obrigações, tá certo, gente? Existe. Mas assiste o filme O Monstro na Netflix, aí você vai depois dizer que é que um ser humano é capaz de fazer com o outro. Por mais que a gente ame, por mais que a gente... Existe uma parte, sabe, Gênesis, que romantizam muito a maternidade e a paternidade. Mas a gente vê também que dentro dessas situações, quantos filhos não matam porque não conseguem entender aquilo? Quantos idosos não estão nas casas de acolhimento por conta disso? Você disse que apanhou bastante. Naquela época, todo mundo batia, se um brigasse, batia os seus filhos. Outro não apanhava. Então, assim, tem que ver, vai economizar. Tem que ver que a gente precisa cuidar dos pais, a gente tem que honrá-los, mas tem situações que não justificam. Tem situações que são justificáveis. Então, as doenças psíquicas, Freud dizia, para quem leu Freud vai lembrar disso, Freud dizia que a mãe é a maior neurotizante de um filho. Então, as doenças psíquicas da situação futura tem muito a ver com isso. Por isso que as pessoas fazem piada quando vai para o consultório e dizem: eu tenho que falar da minha mãe? Eu preciso falar da minha mãe? Você quer falar da sua mãe? Né? Então, assim, vamos honrar, vamos cuidar, mas não se romantiza de forma assim, absolutamente, que as coisas aconteceram. E quando as coisas acontecem, elas não saem dentro de você, elas estão em você. Entendeu? Por mais que você sofra. Então, aquela velha história do perdão, lembra? Como foi aquele que o cara criou nos Estados Unidos, aquele, como é que chama? Doutora Alcina, doutora Stefano. Perdão. Então, precisávamos ter isso urgente na Terra. Urgentíssimo, em todos os lugares, para trabalhar esse perdão. Entendeu? Mas foi exatamente a proposta de Jesus na Terra. Agora tem que trabalhar muito perdão, porque nem todo mundo gente, vai ter essa visão que você está passando aí para agora. Mas é isso, é quando ele disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ela ajoelhou-se, Maria, a mãe, diante de um filho pródigo sendo crucificado. Ele disse da intimidade da tua natureza: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tem mães que são verdadeiras mulheres perversas. Que diga a marquesa, tinha uma marquesa que ela era terrível. Ela reencarna numa situação tenebrosa. E são ligações kármicas tenebrosas de inimigos, de desafetos, de vidas pretéritas tenebrosos, que reencarnam com inimigos que durante o período da gestação, aquele desafeto tão terrível está no ventre materno da sua inimiga número 1, e é uma família que Joana vai dizer no livro Constelação Familiar, problemático, e que são dívidas kármicas pesadas, tenebrosas. O que eu estou falando de mim é uma marola, isso não é nada demais. Isso que eu falei da minha, isso não é nada em relação a karmas de famílias tenebrosas, aonde o filho violenta a própria mãe sexualmente, aonde o pai violenta os próprios filhos, uma criança de 5 anos de idade sendo violentado sexualmente pelo próprio pai biológico. Então a gente vê aí, como Filomeno de Miranda disse claramente naquele livro Sexo e Obsessão, ele explica ali em detalhes que é tramas terríveis. O que eu falei aqui é nada, isso não é nada. Então é claro que nessas famílias há uma desestruturação
tamanha que o ódio chega ao ápice, tamanho que a única misericórdia divina é reunir aqueles inimigos pelos laços da consanguinidade para ir diminuindo. Não é que aquela encarnação vai diminuir, mas vai diminuindo a intensidade, porque eles vão reencarnar em inúmeras e outras futuras reencarnações, até ir diminuindo esses ódios, que é intenso. Não é fácil não, viu? Então o que você colocou, tudo que você colocou é maravilhoso, porque todo mundo que está aqui tem essa consciência expandida, né? Dessa necessidade do cuidado, de proteger, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Né? Quem tiver estômago, assistam o Monstro, na Netflix, a história de um psicopata americano. Fantástico. Mesmo na psicologia, mesmo na psicanálise, a questão é a ressignificação. Ressignificar para poder você conviver melhor com a sua história. Na ressignificação, a gente não apaga. A gente dá um significado diferente. Tem uma compreensão diferente daquela situação. Claro, não é fácil, mas estamos trabalhando. Todos os dias. Então, amar é dever de todas as criaturas e ninguém se pode eximir de fazer. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade. A gente está lendo no seminário aqui textos, como você falou, muito bonito, mas como colocar tudo isso em prática? Então o mundo vai mudando, o mundo vai se transformando, e é uma necessidade. Se você não consegue evoluir pelos caminhos do amor, você vai acabar evoluindo pelos caminhos dos espinhos. Então, nesse capítulo, ele fala da propriedade. Então vai, diz Jesus, e faça o mesmo. Tudo está relacionado ao egoísmo, não é? A maledicência. Olha essa imagem aqui. Na fonte, né? O poço de Jacó. O homem, na perspectiva da psicologia profunda, é um ser real. Ou seja, nós somos um ser real, estruturalmente parafísico, revestido de corpo somático, que ele permite o processo de construção de valores éticos morais e aquisições espirituais que o torna pleno quanto mais conquista e ascende na escala evolutiva com o abandono das suas mazelas que constituem embaraço ao progresso. Quer ver o maior desafio que eu tive, Rosângela? Foi quando, isso tem uns 20 anos atrás, eu fui convidado para falar na cidade de Barra do Mendes. Barra do Mendes, a 600 quilômetros de Salvador. O seminário era o livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles. Era um seminário a manhã inteira. Eu disse, como é que eu vou falar sobre self, sobre ego, sobre sombra, numa linguagem rebuscada de Joana de Ângeles para o pessoal lá de Barra do Mendes, que me disseram que ia ter algumas pessoas do interior. Como falar essa linguagem para o povo da roça, para a comunidade lá de Glória? Como é o nome da comunidade? Como? Lá da comunidade. Como é que eu vou apresentar? Esse é o nosso desafio. Como se Marcel me convidar, Jesus, você vai fazer esse seminário lá na comunidade. Eu não vou alterar nada. Eu vou colocar as mesmas mensagens, os mesmos textos. Não vou alterar nada. O desafio é você contextualizar essa linguagem para o nível de entendimento daquela comunidade. O homem, na perspectiva da psicologia profunda, o ser humano, você que é da roça, se você quer ter uma melhoria, como eu vi ontem, uma cena lá que eu gravei lá no espaço, ele com a enxada, como é o nome daquele rapaz? Leandro, lá da comunidade, ele com a enxada de sandália havaiana. Eu perguntei a ele, como é que você? Eu me sinto feliz.
Olha aí, ali para ele era a felicidade, o bem-estar dele. Então eu vou realizar um seminário desse. Qual é a linguagem que eu vou falar ali para Leandro? Essa linguagem rebuscada? Claro que não. O desafio de quem apresenta é adaptar a linguagem para Leandro, contextualizando a importância do Rio São Francisco, que o rio sempre está em movimento, a nossa vida é igual ao Rio São Francisco, em movimento interior. Ele vai entender. Jesus fez isso tudo mesmo. Leandro, eu vi um jumento, né, que já mataram tanto, um jegue que eu vi ali, né? Há anos que eu não vi um jegue. Para tirar foto. Eu vi o jegue. Leandro, o jegue que está ali na comunidade, Jesus sentou no burro, no jegue, e aí você vai contextualizando a linguagem. Esse é o desafio. Não são poucos aqueles que se empenham para conseguir propriedades que o tornam incompletos, mas ambiciosos, enquanto deveriam reflexionar em torno da sua realidade psicológica, dos haveres morais, sentimentais, empenhando-se pela conquista da segurança espiritual, em vez daquela de natureza física, porque quanto mais você tem, mais você não se realiza. Porque chamar de burro agora é preconceito com os animais. É jegue, jumento, a burro não. Eu aprendi lá isso aí. Não está certo. Nós, com o nosso discurso acadêmico, na livraria, lá em Santo Antônio de Jesus, eu estava dentro da livraria, ao lado de Edson e Dr. Tennyson, estávamos os três filosofando na livraria, e na porta da livraria, era uma porta de vidro, um senhor parou uma carroça com o jegue, estou aprendendo agora, com o jegue. E enquanto nós estávamos filosofando dentro da livraria, articulando e tal, eu percebi que o jegue, na carroça, ele de vez em quando fazia assim, olhava para os três que estavam dentro da livraria filosofando, depois ele fazia assim, e eu prestei atenção nisso. Tanto é que eu tirei uma foto e coloquei no meu Facebook na época. Aí de vez em quando ele fazia assim, olhava. E aí eu interpretei, aquele jegue está olhando assim, é verdade. Enquanto eu estou aqui puxando a carroça, trabalhando. Os trabalhadores da última hora, aqueles três que se diz evoluídos, filosofando, não sabem o que é ser trabalhador da última hora. E é Candinho, Hein? é Candinho? Quem? É Candinho, da novela das 6. Tem um cantinho, É que fala com tá. o amigo. Não, mas eu escrevi um artigo falando sobre ele. Eu tirei uma foto e coloquei assim, gente. Candinho fala com o jumento dele. Convidados e aceitos, já estamos, vamos chegar na horário. Convidados e aceitos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nem todos que se diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Os primeiros nas convenções sociais são sempre aqueles que se esforçam em triunfar, que conseguem romper as barreiras impeditivas do desenvolvimento convencional, granjeando forma, recebendo honrarias. Os últimos são os desclassificados, os fracos, os incapazes de sobreporem as próprias deficiências, o valor moral e suas manifestações de dignidade e de caráter. E isso, nos dias atuais, estão muito explícitos. E eu vi ontem lá no lugar que a gente estava
lanchando. Sabe quando a gente fica com a antena parabólica ligada, captando tudo, a gente fica ali percebendo tudo. Eu virei para a senhora, eu quero um cachorro quente. Porque ontem foi uma experiência da gastronomia que eu nunca tinha vivenciado. Primeiro foi como é o nome do negócio que xerém, a responsabilidade é sua, não estou jogando fora. Não gostei daquela culinária do xerém. E aí, para eles se redimirem comigo, James, procurei outra coisa. Aí eu fui ver um cachorro quente. Eu só via só cachorro quente. Poxa, que o povo só faz cachorro quente. Eu estava com fome. Eu vi uma senhorinha muito simpática. Ela lá no fundo trabalhando. Eu disse, cachorro quente com carne? É, porque eu nunca tinha comido cachorro quente com carne. Aqui tudo é diferente, né? A gastronomia. Aonde é que eu estou querendo chegar? E os primeiros nas convenções sociais, o que eu vi ontem. Quando eu vi aquela senhora lá no fundo, acho que ela estava cortando batatas para fritar. Mas cachorro quente com carne é senhor. Ela trouxe, eu comi. E disse assim, eu vou comer, porque eu estou com fome, eu não vou dizer nada a essa senhoria, porque ela está dando o que o coração dela tem. Percebeu? Mas estava gostoso. O cachorrinho estava gostoso, o que não estava gostoso foi o tal do xerém. Rosângela, eu estou retornando para Salvador com o trauma da gastronomia do tal do xerém, foi ela. Porque o xerém estava Depois você tem que comer o xerém de dia. Ah, sim. Vamos lá. Gente, já estamos próximos. A porta estreita, somente se poderá entender que os últimos são os primeiros quando se analisa outra proposta não menos perturbadora do seu convite, informando que a porta é estreita, aquela que conduz à salvação, à libertação dos atavismos perniciosos e dos vícios, enquanto a do mundo é larga, prazerosa, de respostas imediatas, porque totalmente aberta às sensações que se fazem inacessíveis, portanto, profundamente desgastantes, não compensadores quando a gente tenta buscar a porta larga das facilidades do mundo de César. E a porta estreita é a porta da renúncia, porque todas as parábolas de Jesus, se vocês observarem, elas estão interligadas. Uma retroalimenta a outra, uma completa a outra. Não é? Então aqui a gente já está próximo a terminar. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. E o que Joana quis nos dizer? Que o homem Jesus totalmente livre da sombra individual, como na coletiva que pairava na sociedade da sua época, penetrava com facilidade na problemática profunda do ser, direcionando-se às causas essenciais que modelam a existência terrena e como nós estamos sendo modelados no tempo das mídias sociais, que dita ética, comportamento. As mídias sociais têm moldado o nosso comportamento interrelacional com o outro. Não é? O seu olhar para esse cliente alcançava o cerne da criatura, identificando os reais conflitos, a psicogênese dos nossos distúrbios emocionais, não é? E psíquicos, que ele diziam respeito porque reconhecia no processo das múltiplas existências
a casualidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. Perceberam que é um grande desafio? O Evangelho de Jesus, passaram-se mais de 2 milênios, ainda não é compreendido por muitos. E vocês estão vendo aí as pessoas distorcendo, criando manifestações mediúnicas e espetáculos circenses dentro de templos evangélicos, que é um absurdo. Ali são os verdadeiros falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Igualmente, por conhecer a paranormalidade, ele mesmo na condição de médium de Deus sabia exortar para a busca da essencialidade interior, em detrimento da aparência e das nossas perturbadoras emoções humanas. Então, Jesus precisa ser mais estudado, mais trabalhado. E aqui, trazendo a toda a humanidade a proposta da psicoterapêutica preventiva, através da qual seria possível a vivência da saúde integral, oferecer também a curadora, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que são ao alcance de quem as queira vivenciar. Todo o seu ministério foi um hino de exaltação e vivência da liberdade, da conscientização do indivíduo e da sua autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade, a nossa amiga que estava questionando sobre a relação dos pais com os filhos, o que dizer de um pai e de uma mãe na Índia, uma criança de 12 anos de idade casa com um senhor de idade, a criança desesperada em cima da mula, do cavalo, uma menina desse tamanho, toda pintada para o casamento, ela tinha acabado de casar com um senhor de idade. Olha a violentação, aquele tem um trauma psicológico naquela criança, o sentimento emocional daquela criança para com os pais. É evidente, se você não se reconcilia nesta vida, você vai se reconciliar nas infinitas futuras reencarnações. A gente só vai se libertar desse planeta no dia que a gente não ter mais nenhumas mágoas, se tornar coração puro para ver Deus. A gente vai ter que acabar com todos esses sofrimentos humanos. E aqui a imagem que eu já tenho. Quem é aquela ali? É Rosângela? A seu Nildo. Esse aqui é aquele proprietário da residência. Dá para você perceber que ele envelheceu bastante, né? Ele aqui tinha cabelo preto. Aqui está a Patrícia, né, Patrícia? Não, sou eu. A Rosângela, olha. Os brancos. Cabelo escovado. Aqui é Eduardo, Wilson. Esse aqui é. Neuma. E é esse? Marina? Não. Não. Marina. Marina, era Marina. Marina. Aqui é a Cecília. Tempo bom. Todo mundo ouviu, né? Eu coloquei essa imagem no final, que essa foto que eu fiz tem um significado muito positivo, porque esse aqui é Gabriel, meu filho. Era aniversário de Marcelo, a gente está sentado no banco, na casa de Marcelo. Na Não tem. Na antiga.
Até hoje eu uso essas fotos para algumas apresentações que eu achei muito significativas. Eu coloquei a imagem de Joana porque era um evangelho. Buscar e achareis. O evangelho segundo o Espírito. O que todos nós estávamos buscando aqui é o evangelho de Jesus. Como reflexão, meus irmãos. Todo mundo de cabelo preto ali, né? Agora olha para eles dois aqui. Experiência da. Eu não apareci ali porque eu estava tirando a foto, porque vocês iriam me ver. Porque naquela época tinha selfie. Não tinha selfie, eu tinha mais cabelo, por isso que eu não apareci ali que eu estava tirando a foto. Então, eu adoro essa foto. Eu fiz um vídeo, lembra que eu fiz um vídeo? Eu gravei um vídeo e mandei aqui para vocês. A imagem de Joana, essa luz sobre, sabe? Isso para mim é muito significativo. Eu acho que uma imagem só, por si, ela diz tudo. Vamos terminar, vamos terminar. Esse aqui é o último. Eu só tenho falando que você mostrou isso aqui. O homem Jesus sabia, em razão de haver atingido anteriormente o mais elevado nível de evolução que o destacava das demais criaturas terrestres, apresentando-se como modelo guia a ser seguido. Então ele é esse modelo guia a ser seguido, criado por Deus e havendo alcançado um excelente estágio de progresso, de iluminação, em que se encontrava, aspirava para todos os indivíduos a mesma posição, tendo por sua vez o Pai como exemplo e foco a ser conquistado. Jesus, meus irmãos, é uma vivência diária. Como eu disse do livro do reverendo Henry Sheldon, em seus passos, o que faria Jesus. Tem um filme. O filme vocês podem assistir, mas o livro é muito mais completo do que o filme. E aqui, olha que imagem. Desse modo, a missão proporcionada por Jesus, em grande desafio à criatura humana, permanece como diretriz que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser. Buscai e achareis o reino de Deus na mente e no coração de cada um de nós. E como eu não sabia que ontem eu ia ver o texto de Castro Alves, né? Foi pura coincidência. Eu não me lembrava dos poemas que Castro Alves escreveu, que eu achei lindíssimo. Eu não sei se esse texto que eu coloquei aqui no final é de Castro Alves, agora eu não me lembro se foi esse ou foi outro. Não é de Castro Alves, mas é do monge Yogi. E eu encerro com essa mensagem do monge Yogi. Toda a vida é de vida. O homem pode conquistar o prazer dos sentidos, mas prazer não é felicidade. O homem pode repousar o corpo físico, mas este repouso não é felicidade. O homem pode conquistar o mundo, mas esta conquista não é felicidade. Só há felicidade em Deus. Essa é a proposta de Jesus. Maravilha. Muita paz. Jesus nos abençoe. E agora eu tenho tempo para as perguntas. Vamos intermediar as perguntinhas, 15 minutos do máximo. Eu queria mostrar um livro que foi trabalhado nesse seminário. E eu digo assim, a melhor forma da gente ler um livro é através de um seminário desse, né? Porque você pega o livro, já trouxe aqui por capítulos, e a gente sabe do tempo pouco que a gente tem para ler. Então é uma forma também de falar assim, eu li aquele livro. Por que eu li esse livro, né? Jesus no Evangelho, a luz da psicologia profunda, porque eu participei do seminário, eu participei do estudo que o Jesus trouxe, e a gente lê o livro através desse contato também. O correto é parar e dar uma, se aprofundar.
Só para eu aqui um textinho que eu achei interessante, como a Luciene falou, Rosângela, né? Essa questão dessa. A gente está num mundo, a gente tem a família, tem os pais, tem que segurar algumas vezes algumas coisas. Mas lembrando que isso aqui é uma terapêutica preventiva. Jesus ele veio, nós vamos ainda passar um bom tempo nessa luta. E como João Dias nos fala, terapeuta preventivo, ele esclareceu a respeito dos anos infelizes e sombrios que poderão resultar quando se permanece em delitos, em pensamentos, palavras e ações perturbadoras. Então, essa ação nossa, que se melhorar através do estudo, através do seminário, através das leituras, mas a melhor maneira ela vem através do convívio. E esse convívio na manhã de hoje, nós, pelo menos eu aprendi muito. E aí vamos às perguntas dentro do tema. Quem quiser perguntar, levanta a mãozinha ou comentar, ainda temos 15 minutos. Passar aqui para a Costa. Apenas um comentário. Hoje, no dia da paz que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo, as pessoas não estão sabendo diferenciar o que é uma opinião ou uma análise. Aí começa um debate, às vezes um diálogo termina numa discussão. Então, o dia que a gente está vendo hoje com a velocidade das informações que se tem na rede social. Obrigado, posso continuar aqui para a Se tivesse outro. O que nós falamos antes, vamos ter temos muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Nós estamos vivendo momentos muito delicados. As pessoas estão armadas emocionalmente. Então a gente tem que pensar duas vezes o que pensamos e atuamos. Eu sempre digo que essa encarnação atual nossa, de todos, é uma reencarnação que é tudo ou nada. Ou você muda ou não muda. Este seminário, a nossa querida Rosângela nos convidou, porque Rosângela sabe que desde o início deste ano eu venho estudando o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, eu comento cada capítulo deste livro e eu vou aprofundando mais os capítulos. Se vocês desejarem, a Rosângela pode mandar aí para o grupo a playlist lá do canal Reencontro com a Vida, que tem comentários mais detalhados, mais aprofundados de cada capítulo. É um estudo semanal que nós realizamos. Alguém deseja fazer mais alguma pergunta? Me lembrei que eu respondi não, né? Não, é porque Ele falou que não era uma pergunta, era só uma pergunta. Era uma afirmação. Mas você falou que era sobre o cuidado do falar, né? foi o cuidado do falar com o senhor assim. Porque como ela falou que foi um comentário, A questão da orientação também e do processo terapêutico, se você fala mais ou menos, né? Orientação Marcelo, se eu só perguntar, você perguntou da orientação do processo terapêutico. Foi isso? A questão da opinião. Da opinião. a opinião. E essa questão, assim, que às vezes termina em discussão. Ah, sim. Foi isso que ele perguntou. Ok. Ter cuidado com o que diz, né? E também aprender a escutar, né, gente? Eu acho que às vezes a gente quer opinar, porque eu penso assim que o inteligente ele tem obrigado, ele tem aquela vontade, aquele desejo de falar. O inteligente ele precisa falar, mas o sábio ele precisa ouvir. A gente tem que equilibrar isso.
isso, senão a gente fica muito. Eu digo minha opinião, eu digo o que eu acho, eu estudei isso, eu estudo isso, mas a sua realidade não tem que ser a realidade. Aprender a escutar também o que o outro está dizendo. Diálogo tem dois diálogos, escutar e falar, não é o só. Então a gente também tem que aprender tudo isso que eu digo hoje, a prudência, a paciência, o respeito. Eu creio que também isso ajuda muito da gente compreender o que o outro traz, o que o outro quer e como lidar bem com o outro em uma conversa e diferentes opiniões. Exatamente, né? A proposta do Evangelho de Jesus, a sua boa nova, como muito bem disse Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na sua introdução, e que inclusive fizemos um seminário aqui sobre a Boa Nova, eu me lembro disso. Em busca da verdade também. Em busca da verdade. Tá? Eu me lembro que na introdução do livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele, quando chegou no mundo espiritual, ele teve uma nova visão da definição da importância do Evangelho de Cristo na Terra, que até então Humberto de Campos, que foi escritor da Academia Brasileira de Letras, aos 23 anos de idade, ele era chefe, era tipo um ministro da área da comunicação, na época de um dos presidentes, e quando ele chegou no mundo espiritual, ele disse: olha, Jesus é a rocha da paz na humanidade. O Evangelho de Jesus, ele é milenar, é transcendental. Eu diria mais, o Evangelho de Jesus, ele é cósmico. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia cósmica universal. Agostinho de Hipona, ele dizia, Humberto Roder, que escreveu a biografia de Agostinho, disse o seguinte: o Evangelho de Jesus, não se estuda o Evangelho de Jesus. Eu não entendi logo de início. Não se estuda o Evangelho de Jesus, mas vive e sofre. Viver o que nós colocamos aqui na prática é uma transformação radical na sua vida. Agostinho viveu isso. A mãe de Agostinho nada mais era do que Mônica, temperamental, personalidade difícil. Mônica, possessiva com o filho, ficava controlando o filho. E aí o que aconteceu com Agostinho? Agostinho se tornou um dos pais da teologia da época. O que fez Agostinho de Hipona mudar foi as epístolas de Paulo. Quando ele se transforma, aí ele vai conversar com quem? Com Alarico I, aquele que mais tarde se tornaria, nas futuras encarnações, Jesus não só. Ele vai conversar com Alarico, dizendo: Alarico, não me invada, não destrua. Mas ele aprendeu, e Mônica, que era uma mãe temperamental, se tornou Santa Mônica, virou santa para a Igreja Católica. Muito bem. Vamos mais um pouquinho. E a passagem para Salvador? Já disse que ia distribuir a passagem para Salvador. Gente, eu estou sendo cobrado aqui publicamente. Vocês internautas que estão nos apoiando. Vamos lá, gente, tem mais alguém atrás que queria fazer um ciente? Para o Vale do Cajado concluir. Quer dizer que está só brincando. Gente, por favor, chega aqui por gentileza. É que Maciel, ele nasceu de 6 meses. É que eu tinha prometido publicamente uma passagem para o Vale do Capão. A digníssima Rosângela está me cobrando publicamente. Eu disse a ela que tudo bem, ela pode ir, ela pode marcar, eu vou dar o endereço lá do Vale do Capão para ela poder ir. Não é? Então, mas eu estou dizendo agora. A passagem, eu posso dar um bônus horas para ela visitar o Vale do Capão no plano espiritual.
vez da Adriana, como só você que sabe se sai bem. Mas aquele negócio era de Santa Agostinho. Mais alguém? Não, a Patrícia quer comentar? Luciene? Não, foi muito legal. Muito bem. Gente, a gratidão a todos e a todas que estão aqui hoje. Eu sei que não é fácil sair de casa no domingo, às vezes a gente tem outros afazeres, mas estar aqui hoje é sinal de que a gente veio para aprender, para esse banquete, né, de conhecimento que nosso irmão se deslocou de Salvador e está aqui hoje conosco, nos presenteando com todo esse conhecimento de anos de estudo, né? E também essa dedicação como mãe na UTI, com toda essa preocupação que a gente sabe que o filho tem, e ele está aqui. Deus Espírito está em Paulo Afonso com vocês. Foi isso que ele me falou ontem, na nossa ida ao passado de luz. E a gente, em nome da Sociedade Espírita, de todos esses irmãos que estão aqui, nossa eterna gratidão. Tá? Eu vou passar os momentos finais e ele fará para esse encerramento do trabalho da manhã de hoje. Da noite, Agradecemos mais uma vez imensamente. Eu me sinto muito acolhido por todos vocês, a cada um que tem assim o maior carinho. Criamos laços de afetos com muitos de vocês, né? A nossa amiga, eu sou difícil de ver, Luciene, a minha amiga Patrícia, que me levou lá no Belvedere da última vez, eu me lembro disso, e tomamos um sorvete. Né? A Rosângela, eu conheço a Rosângela desde o século XX. A Maciel também, são amigos de coração. São pessoas que a gente cria afetos, amigos. Né? Rosângela, eu trouxe bons momentos de lembrança de Rosângela lá no Congresso Espírita. Esse ano teremos um congresso, eu estarei lá, participando lá do congresso, conforme está ali no cartaz. Eu vou estar lá fazendo parte da equipe da livraria, eu estarei todos os dias por conta da minha genitora, mas estarei lá presente. Agradeço imensamente aos benfeitores espirituais desta casa, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, ao nosso padre Germano, que nos acompanha, e, portanto, que possamos encerrar lembrando que Jesus é a luz do mundo e Ele nos ensinou que quando estivéssemos reunidos em seu nome, se faria presente. Sendo assim, que na manhã de hoje, deste domingo tão agradável, que a presença do meio Rabi da Galileia permaneçam na mente e no coração de cada um de nós. Jesus, Tu que és a luz divina que nos cura, curai as nossas mazelas morais. Gratidão, muita paz. Ninguém vai foto. Você não vai passar do congresso não, gente? Vai passar o vídeo.